Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, a gente precisa falar sobre algumas coisas que o Mano Menezes disse sobre o momento do Grêmio e a análise que ele faz desses primeiros dias de comando, dá pra dizer assim, primeiros dias, né? Faz pouco tempo que o Mano tá aqui no Grêmio. Ele concedeu essa entrevista aos colegas de GZH e o Mano fala muito sobre questão física e a maneira que o Grêmio tá fazendo esta tentativa, esse realinhamento da preparação física. Ele fala sobre o Alex Santana, sobre a busca de alguns reforços, mas ele fala sobre um jogador que é a grande incógnita no Grêmio, que atende pelo nome de Gustavo Cuéllar. E o Mano até lembra, o Mano na época do Inter tentou a contratação do Cuéllar. O Mano na época do Fluminense tentou a contratação do Cuéllar. E aí quando o Mano chega no Grêmio, o Cuéllar já aqui estava, foi contratado ainda na gestão do Gustavo Quinteiros, mas o que está faltando para que o Cuéllar possa ser esse jogador que a torcida esperava? E convenhamos, até por questão de justiça, aqui não tem crítica na direção, porque quando a direção anunciou o Cuéllar, praticamente todo mundo do Grêmio gostou da contratação. Vamos falar sobre tudo isso? Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Depois da vinheta, eu chego para a gente atualizar as informações do Grêmio. Nesse vídeo, deixa eu te falar da Zapay, que é o aplicativo que vai te ajudar a regularizar toda a situação do teu veículo. Seja carro, moto, ônibus, caminhão. Por exemplo, tu tá com problema no teu IPVA, tu não conseguiu pagar o IPVA lá no final do mês, licenciamento, multa que tu nem sabia que tinha e descobriu agora, calma. Vai aqui, ó, descrição do vídeo, tu vai clicar no link que tá na descrição, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay, vai utilizar o cupom BAGÉ20, porque assim tu consegue parcelar qualquer débito que tu tenha aberto em até 12 vezes no teu cartão de crédito e ainda ganha 20% de abatimento nas taxas do teu cartão. Para isso, tem que usar o cupom BAGÉ20, o link tá aqui na descrição. Bom, bora lá. Eu separei alguns tópicos, tá, que eu julgo interessantes, e eu quero começar falando justamente sobre o Cuéllar. Porque, até vou abrir aspas aqui para que eu disse o Mano. Tentamos levar o Cuéllar para o time do outro lado da cidade, no caso o Inter, que ele não quis estar. Depois, tentamos levar no Fluminense. Brinquei com ele quando cheguei aqui, que ele tentou escapar, mas eu vim aqui e nos encontramos. E hoje, conversando, ele fez uma observação que dá uma ideia do que podemos ter, de que podemos ter o jogador que queremos. Ele disse que nunca trabalhou força nos últimos 2 anos, como trabalhou nas 2 últimas semanas. Então, o jogador vai ter que estar bem preparado para ser o cara que todo mundo sabe que ele tem capacidade e provou por onde passou. E é um dos jogadores relativamente jovens para os tempos de hoje que podemos estar que ainda pode estar no auge do seu rendimento. É esse jogador que nós queremos ter e acredito seriamente que nós vamos ter. Bom, vamos lá. Vamos pegar essa parte aqui, ó, da força física, tá? O Mano já falou várias vezes sobre isso. O Mano, num primeiro momento, até tinha um cuidado para não parecer que ele estava alfinetando o técnico anterior, que era o Gustavo Quinteiros, e a antiga comissão técnica. Mas convenhamos, né? Não é nenhuma questão de alfinetar, é uma questão de falar claramente o que aconteceu. O processo da nova comissão técnica que chegou com o Quinteiros foi um processo de esticar a corda, trabalhar muito mais a questão de velocidade, mas não a questão de preparação física na acepção da palavra, de fazer uma coisa mais balanceada, mais equilibrada. E faltou treinamento de força. O Mano sempre disse isso. E isso fica muito evidente nos momentos mais complicados do Grêmio, que o que o torcedor reclamava, principalmente eu, por exemplo, como torcedor, falta de intensidade, porque os jogadores não tinham força física, porque a carga de trabalho feita foi abaixo do que precisava para ter uma temporada da forma que o Grêmio tem. E convenhamos, isso que diz o Mano aqui a respeito do detalhe que o Cuéllar revela para ele é impactante, porque por que a antiga comissão técnica não viu isso? Será que ninguém teve uma conversa com o Cuéllar da mesma forma que o Mano teve? O Mano ouviu dele. Só, olha, nos últimos 2 anos eu nunca tinha trabalhado tanto como eu trabalhei nas últimas 2 semanas. Então isso explica. Bom, vai explicar que alguns jogadores tenham uma sobrecarga e vão sentir algum tipo de lesão? Claro que vai, porque os caras não estavam preparados para isso. Mas se o Mano não faz esse tipo de mexida, o Grêmio não vai conseguir ter uma resposta positiva na sequência dos trabalhos. Bom, ainda sobre a questão de... Eu separei aqui a questão de busca de zagueiros, tá? Porque o Mano, ele busca para os zagueiros... aliás, o Grêmio tá buscando zagueiro e a gente bate muito na tecla do zagueiro pela direita e tal. E aí o Mano, eu vou abrir aspas aqui pro que o Mano disse, tá? Estamos muito contentes com o rendimento da defesa,
Mas a gente entende que temos que rodar o elenco, tá? Eu tô tentando resumir. Não podemos submeter o Kahneman a uma intensidade de jogos tão grande por questões óbvias. O próprio Wagner Leonardo também. Daqui a pouco tem as questões dos cartões amarelos, tu vai perdendo jogadores, tu tem que ter uma capacidade de repor. Voltou o Gustavo Martins, que estamos usando como lateral, mas pode fazer um zagueiro pela direita. Tem o Gemerson, deixa eu até voltar aqui a tela que eu tava separado aqui, ó. Cadê? Aqui, temos o Gemerson, que eu ouço bastante críticas, respeito a opinião de todo mundo, mas é o nosso zagueiro, é o nosso zagueiro pela direita. E aí ele fala que já melhorou um pouco, tal. Naturalmente os jogadores também vão ganhando confiança e vão melhorando. Mas nós queremos trazer um zagueiro que jogue pelos dois lados, com características predominantemente destro. Então ele quer um zagueiro destro, mas não necessariamente um zagueiro que jogue só pela direita. Ele quer um zagueiro de perna direita, preferencialmente, mas que possa jogar nas duas funções. E aí uma outra que separou aqui, me chamou a atenção, ele falando do Alex Santana, né? Que é esse primeiro reforço, digamos, da era Mano Menezes mais Luiz Felipe Scolari. E ele diz o seguinte, ó. O Alex Santana já jogou em várias equipes brasileiras, vocês devem ter acompanhado, jogou como um segundo volante, jogou como um meia, terceiro de meio campo. É possível jogar no tripé com dois médios, como se diz, um volante mais central e dois médios. Ele faz também, eu nunca vi quando estive na Arábia. Aliás, eu vi quando estive na Arábia, fomos fazer uma pré-temporada na Bulgária, em Sofia, e lá estava, ele estava jogando no Ludogorets, da Bulgária. Ele era um camisa 10 na época. E ele lembra também da passagem no Atlético Paranaense, ele jogando de 10 com o Filipão, que chega até o Atlético Paranaense na final da Copa Sul-Americana. O que me chama a atenção é que o Mano, ele tem falado na possibilidade de saída de jogadores e tal, mas o Mano tem falado muito na chegada de jogadores para o sistema de meio campo. E convenhamos, tem um problema aí porque o Grêmio tá com a folha inchada, mas aí, cara, vai ser o trabalho agora da direção de futebol de conseguir equalizar isso, porque não adianta também tu deixar de contratar porque tu já tá pagando muito. Ou seja, vai correr um risco sim de que o Grêmio tenha que aumentar o valor de folha, porque o Grêmio precisa capacitar o grupo de jogadores. Outro dia a gente estava reclamando que estava de titular o Camilo, mas é o que tem. Outro dia a gente reclamou, e eu reclamei muito, de um jogo em que o nosso ritmista, o principal jogador do meio campo, era o Dodi. Pois é, mas é o que tem. Outro dia nós tivemos que jogar com o Ronald. Então, vai ter que capacitar esse time. E eu não vou me surpreender se o Mano, daqui a pouco, transformar um Amuso num reserva. Se tiver dando boa sequência nos momentos do Alisson. Porque ele pode fazer um time ou com um ponta só, e aí pode ser o Kiki Oliveira ou o Alisson, ou inclusive com esses dois pontas, e eles mudando, digamos que de forma aleatória, os seus posicionamentos de direita ou de esquerda, porque o Amuso não tá rendendo. E se tu tem um Kiki que rende, tu tem um Alisson que rende, daqui a pouco é muito melhor tu tentar mudar esse estilo de jogo. Agora ele pode estar botando o Mano também, o Alex Santana, jogando além da linha do Cristaldo e do Monsalve. E ele já falou que ele entende o Alex Santana também como um cara para essas posições. Algo que eu, por exemplo, discordo. Mas não sou eu que escala, é o Mano. E é o Mano que naturalmente vê e acompanha esse rendimento do que pode entregar o Alex Santana. Mas me chamou a atenção muito essa conversa dele com o Cuejar. O Mano acredita que pode recuperar o Cuejar e eu torço para que isso aconteça. Mas o fato do Mano dizer que só agora alguém do Grêmio ouviu do Cuejar que nos últimos 2 anos ele não tinha trabalhado tanto fisicamente quanto ele trabalhou nas últimas 2 semanas, isso me chama a atenção. Mas é o que eu penso. Deixa o teu recado aí, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.